Um assunto que tá aflorado mais uma vez. Recentemente o Cássio se emocionou dentro dessa questão mental que a gente tem falado, Tite. Recentemente o Cássio se emocionou depois de uma partida contra o Cruzeiro, de uma vitória. O Cássio volta a se emocionar, porque eu lembro que ele se emociona antes de sair do Corinthians. Ele se emociona e dá uma declaração que parece que tudo era culpa dele. O Corinthians ganha porque ele jogou bem, o Corinthians perde, a culpa é dele. E ele meio que se emocionou e logo depois saiu do Corinthians. E agora, recentemente, ele se emocionou de novo. Eu tenho uma leitura dentro de toda essa emoção que ele deve ter sentido. Tem a ver com o fato de já estar chegando também no final de carreira. E aí, cada jogo que passa, fica uma saudade, fica uma lamentação, fica uma situação de, cara, tá acabando esse paraíso que eu vivi durante muitos anos, tá? Você viu essa emoção dele? Eu vi a tua entrevista, a tua declaração, e coloquei com alguns mentorados que eu tenho, jogadores, Sim. tanto o choro dele como coloquei também a tua fala. Sim. Porque é por isso Faz que sentido? você tem que se preparar para a segunda carreira. Porque o grande problema do aposentado, eu tinha um tio de um amigo meu que ele se aposentou e todo dia, durante 1 ano e meio, ele se arrumava o mesmo horário, ficava em frente ao trabalho dele, tomava café, saía para o almoço, voltava e ia para casa no horário que queria sempre. Porque o cara não se preparou para aquilo terminar. Sim. Então, há que se fazer a preparação para a segunda carreira. Todo mundo tem que se preparar. Porque ele tem sofrido muito, parece. Quem seria o Denilson se o Denilson não tivesse tido? E eu tenho certeza que alguém chegou perto de você e disse assim, cara, você tem tudo para ir nessa linha aqui, vem comigo. Vem comigo e tenta isso. José Emílio Ambrosio. Olha o Denilson Esse agora. foi o cara, José Emílio Ambrosio. Então, o que acontece é que todo mundo tem que se preparar. Sim. Ponto 1. Ponto 2. Todo mundo tem que saber que é inevitável a questão das redes sociais. Não tem jeito. Se você não souber lidar com os haters, né? E todas as vezes, por exemplo, eu fiz uma postagem hoje a respeito da Coca-Cola, da famosa camisa vermelha. Haters lá. Aí o cara vai e assenta o pau em mim. Eu não falei. Eu disse sempre o seguinte, eu acho que a seleção brasileira está tentando vender alguma coisa aqui pela parte comercial, como tentou vender com a Coca-Cola. E aí entram uns caras dizendo assim, você falou um monte de... Aí eu disse assim, talvez você fale melhor do que mim, mas você tem 270 pessoas que te escutam. A diferença... Ele só tem 270 seguidores. A diferença da nossa... Será que você fala alguma coisa boa? Se você fala alguma coisa boa, você teria milhões de pessoas te seguindo. Sim. Então não é isso que acontece contigo. Não é que todos que tenham milhões de pessoas falem coisas sempre certas. Pode falar coisas erradas. A diferença da nossa época, né, que não existia essa rede social, então a gente esperava o Jornal da Manhã para ver a repercussão, a notícia, se a gente foi bem ou se a gente foi mal, né? Porque, obviamente, o atleta, ele sabe quando ele joga mal e ele sabe quando ele joga bem, né? Ele não precisa esperar a análise do jornalista para saber se ele jogou bem ou mal. Então, a diferença de agora é que você entra no vestiário depois de um jogo, a tua nota já tá ali, porque você pega o celular e você já... E aí entra como é que você faz a sistematização, né, dessa gestão. Como é que você tem esse sistema de gestão? Porque todo mundo fala em gestão, mas o sistema de gestão. Que você tem o seguinte, você tem um jogador, o Cássio aqui. Para gerir esse cara, tem muitas coisas que estão por aqui. Tem o departamento médico, tem o setor de psicologia, tem análise de sistema, tem o treinador, tem o preparador físico, tem o empresário dele, tem o marketing dele, tem a mídia dele, tem fora a torcida, a vida pessoal, tem o clube. Família, então, filhos. É preciso que alguém do clube veja lá de cima e como é que isso tudo está funcionando, que está chegando no jogador. Esses dias eu falei com um treinador, ele disse, olha, não é a sua função, mas o teu clube não tem um mental coach. Eu acho que você tem que encostar em fulano, porque eu tenho observado que a pressão em cima dele está um pouco acentuada. Por isso eu acho que o mental coach... Por que eu defendo o Evandro Mota na seleção brasileira? Porque esse cara, em 94, ele trabalhou com a seleção. Eram 24 anos sem ganhar um título e tinha uma pressão enorme. Sim. Enorme. O Evandro Mota trabalhou em vários clubes, né? Não, nessa época, especialmente. 94, né? Então eu acho que ele é a pessoa correta para trabalhar. E quem é que trabalha muito bem com ele? É o Jorge Jesus.
Você é a favor, você é a favor do treinador estrangeiro na seleção? Por estatística, não. Porque nós temos a Copa do Mundo desde 1930. 22 Copas do Mundo. Sabe quando um treinador estrangeiro ganhou um título? Nunca. Nunca. É que não é uma garantia, né? Não, sempre foi local. Mas sempre foi legal. Não só no Brasil, né? Não, todo lugar. Né? A Itália era italiana, a Alemanha, alemão, de Argentina, Argentina. Nunca houve. Então nós vamos trabalhar contra uma estatística. Pode acontecer? Para o brasileiro tudo pode acontecer, né? Recentemente, eu vi uma declaração, ontem, eu vi uma declaração do Roger Machado, respondendo uma pergunta de um jornalista. Vi, brilhante. O Roger Perfeito, foi brilhante. Né? Baita resposta. Perfeito. Como é que eu administro o meu grupo? Exato. Como é que eu administro o Perfeito, meu grupo? né? Eu queria que você botasse o moleque desde o começo. O que eu faço com o cara? Por duas coisas. Primeiro que você tem o grupo. Você tem que gerir esse grupo. E depois você tem que amadurecer esse garoto. Claro. Como é que você achei coloca o máximo assim? a resposta dele. O Roger porque não foi meu jogador também. Porque não é só, Fluminense, né, Renê? Foi. Não é só, e eu acho que é o nosso papel também, enfim, ter o poder do microfone, falar sobre isso, né? Porque não é só os 90 minutos, né? Não é. Eu acho que o mais importante é todo esse contexto, esse ambiente. E ele falou isso, não é tão simples como você imagina. E por isso que eu achei a resposta dele o máximo, porque se ele tem essa atitude que o jornalista, dentro da pergunta que ele fez, se o Roger tem essa atitude, ele perde o elenco, né? Ele perde o grupo. O jogador que sai e ele passa a ser treinador é interessantíssimo. Porque quando ele tá jogador, tu tá vendo o jogo, ele diz assim, eu tiraria aquele cara, colocaria aqui, resolvi o problema, eu faço isso. E é fácil, ele pensa isso e é fácil. Mas quando ele tá como treinador, não é só tirar o jogador, né? Como é que esse jogador reage? Como é que o meu grupo vai reagir? Como é que o grupo dele... Porque num grupo, num sistema, você tem vários grupos. Exatamente. São panelas? Não são panelas. Os evangélicos, pessoal da balada, pessoal que gosta de hoje filme, os estrangeiros, pessoal que são muitos, né? Os estrangeiros, que são muitos, são os grupos. Exato. Então, cada grupo tem um líder. Então, como é que eu fazia e continuo fazendo? Eu quero barrar o Denilson. Qual é o grupo do Denilson? Aí... eu vou barrar o Denilson. Quem é o líder do grupo dele? O grupo líder dele Você não perde só o Denilson, você perde os parça também, né? Naquela semana que eu vou barrar o Denilson, eu me agarro com o Cássio, que é o líder do grupo dele, porque eu sei que ele vai reclamar com ele. Claro. E aí já estou explicando para ele, olha, é preciso isso, preciso aquilo. E se eu vou barrar o Cássio, aí eu me agarro com o grupo todo. Porque o grupo todo vai estar infeliz porque está tirando o líder dele. Então não é fácil isso, não é fácil. Além disso, você tem a química entre os casamentos que você faz. Os casamentos. Como é que eu costumo dizer do meu modelo de jogo? Se eu te tiver 100 peças de um quebra-cabeça na tua mão, tu monta em quanto tempo? Eu acho que uns 40 minutos. 40 minutos, legal. E se eu mostrar a peça que você vai montar, a caixa, e vou dizer, você vai montar isso aqui, quanto tempo você leva? Já melhora um pouquinho. Porque você já tem um desenho na tua vai cabeça. Diminuir. Então, o modelo de jogo é você fazer com que o jogador entenda qual é a figura que ele vai montar dentro de campo e aonde é que ele se encaixa. E aí é rápido para ele pegar. Sim. Ele pega esse pensamento. Agora, quando você não tem todo mundo sabendo aonde encaixa, mas ele é ponta esquerda, eu sou lateral, eu tenho que saber como ele se encaixa, porque no jogo eu vou saber que vai ter uma deixa, que quando eu receber a bola, esse cara vai adiantar e eu vou meter a bola nele. Exato.